aí, primeiro ano, tudo bem? Vamos estudar física agora. Eu sei que você está louco para estudar. Então eu preparei para vocês aqui, galera. Galera! E aí, galera, tudo bem? E aí? Estamos de volta aqui hoje então para a nossa próxima lista, a nossa segunda lista agora de questões. Então vamos estudar, né? Vamos fazer a nossa tarefa. Então vamos seguir aqui, ó. Hoje a gente vai ver a lista de aceleração, tá? Então a gente vai ver, a gente já viu velocidade média, não é isso? Aceleração agora. E depois a gente vai prosseguir com mais coisas, mais conteúdos, não é isso? Então hoje a aceleração, vamos prosseguir aqui então. Essa aqui é a lista daquelas que é mandada lá para vocês lá no WhatsApp, né? Tá? Então nós vamos prosseguir aqui então. Então vamos lá. Então são mais 5 questões, né? Mais 5 questões. Toda semana 5 questões e assim vamos prosseguir então o nosso estudo. Então aqui então a gente está vendo agora a aceleração, né? Vocês viram no outro vídeo que eu mandei para vocês que a aceleração ela é uma taxa de variação, não é isso? É uma taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, tá? A aceleração é uma taxa de variação da velocidade. Então, quando a velocidade varia, existe aceleração. Para ocorrer aceleração, tem que ter um aumento de velocidade ou uma diminuição de velocidade, certo? Então é isso que é a aceleração. Ela é um aumento da velocidade em um dado tempo ou uma diminuição da velocidade em um dado tempo, certo? Então você está aumentando a velocidade ou você está freando, diminuindo a velocidade. Então para que ocorra aceleração tem que ocorrer isso, mudança de velocidade. Uma velocidade que não muda, se você tiver o caso de uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade que não muda, o móvel fica sempre com a mesma velocidade que ele já tinha, por exemplo, 10 km por hora. Se você conseguisse fazer um carro ficar sempre a 10 km por hora, certo? Conseguisse calibrar ali o acelerador de tal maneira que ele ficasse sempre com essa mesma velocidade, ou seja, aquele ponteiro marcando sempre a mesma velocidade ali, por exemplo, 10 km por hora, esse carro não teria aceleração. Certo? Difícil de acontecer, né? Na vida cotidiana nossa, a aceleração sempre está ocorrendo, né? A aceleração ou a desaceleração, não é isso? Existem alguns casos em que não ocorre, né? Por exemplo, algumas máquinas elas são feitas para operar com velocidade constante, tá? Por exemplo, escada rolante, na escada rolante não tem aceleração. Quando você sobe ali, tem um motor elétrico que está girando com uma velocidade constante, então você vai com a mesma velocidade, tá? Então ali é um caso que não existe aceleração, não existe a mudança de velocidade, a velocidade é sempre a mesma, certo? Então então é isso que diferencia, tá? Uma aceleração ou de uma não aceleração, certo? A mudança de velocidade, se a velocidade está mudando. Veja bem, não é se existe velocidade. Você pode ter uma velocidade, mas ela não está mudando, ela continuar sendo a mesma, tá? Se a velocidade continua sendo a mesma, não existe a aceleração. Então é essa a ideia. Bom, como a gente viu nas outras aulas, a velocidade, ela é uma taxa de variação da posição com o tempo. Quando o móvel muda de posição num dado tempo, ele tem uma velocidade. Agora a aceleração já é outro caso, já é a mudança da velocidade, certo? Então é isso, tá? Então vamos ter em mente isso, como no vídeo que eu mandei para vocês, falando sobre aceleração, tá? Um vídeo que explica a teoria, né? Então agora aqui, mas essa aqui são as nossas questões, né? Então vamos prosseguir aqui. Então é o seguinte, ó, preparei para vocês aqui as nossas 5 questões, tá? Do nosso estudo. Então vamos ver aqui, ó. Questão 1, tá? Então a questão 1. O que significa dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante
de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Preste atenção, ó. A unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Diferente da unidade de medida de velocidade, que é metros por segundo. Não é isso? Bom, então, o que significa, né? Então, o que significa isso? O que significa isso, então, professor? O móvel, ele realiza ele se move realizando uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ora, quer dizer o quê? Quer dizer que a cada segundo que passa, ele aumenta a sua velocidade de 5 metros por segundo. Então é isso. Então aqui é assim, ó, ele tem uma velocidade, e aí depois que passa um segundo, ele tem 5 metros por segundo a mais do que a velocidade que ele tinha. Certo? Então é isso que significa ele ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Porque a aceleração é uma mudança de velocidade. Então você tem um aumento de velocidade aqui no caso, então, uma mudança de velocidade de 5 metros por segundo a cada segundo que passa. O que seria isso? Seria, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que ele tem uma velocidade, ele parte do repouso. Então, ele estava com uma velocidade nula de 0 km por hora. 0 metros por segundo, aliás, né? Nós estamos trabalhando em metros por segundo. Então, vamos supor que ele estava a 0 metros por segundo. E aí, então, com essa aceleração, depois que se passar um segundo de que começou o movimento dele, depois que passar um segundo, ele vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Depois que se passar mais um segundo, no segundo segundo de movimento dele, né? Aí ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo, né? Porque se ele tem aceleração de 5 metros por segundo, então a cada segundo ele ganha 5 metros por segundo. Então no primeiro segundo ele vai estar com... Depois que passar o primeiro segundo, ele vai estar com 5 metros por segundo de velocidade. Aí mais um segundo, 10 metros por segundo de velocidade. Mais um segundo, 15 metros por segundo de velocidade. Mais um segundo, né? 20 metros por segundo de velocidade. E assim por diante. Então a cada segundo que passa ele ganha 5 metros por segundo de velocidade. Por quê? Porque ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo. Então é isso que significa, tá? Esse é o significado da aceleração. É o quanto aumenta a velocidade em um segundo. Ou o quanto diminui a velocidade em um segundo, tá? Claro que se a unidade vem em metros por segundo ao quadrado, né? Se for em quilômetros por hora ao quadrado, aí já vai ser quanto varia na hora, né? Tá? Mas nós vamos trabalhar mesmo com metro por segundo ao quadrado. Não precisa se preocupar muito tanto com essa unidade de medida, tá? Depois nós vamos ver alguns casos em que você usa outras unidades de medida para aceleração. Bom, então vamos ver aqui então a questão 2. Então a 1 já foi, né? Então é isso que significa, tá? Então lá você vai ver qual é a alternativa correta e você vai marcar o gabarito, não é isso, galera? Então vamos ver aqui, ó. A 2, então, a nossa questão 2. A nossa questão 2 ela traz assim, ó, um trem, né? Um trem partindo do repouso. Então o trem parte do repouso. Ele é uniformemente acelerado. O que quer dizer uniformemente acelerado? É que a aceleração é uniforme, tá? Por que aceleração uniforme? Ora, é aquele caso. Ele não ganha sempre a mesma quantidade de velocidade quando passa um segundo. Então isso é uma coisa uniforme. Porque sempre que passa um segundo, ele ganha a mesma quantidade. Aí passa mais um segundo, a mesma quantidade. Isso é uma coisa uniforme, certo? Quando acontece sempre igual, quando acontece sempre igual, a cada segundo que passa, sempre acontece igual, então é uniforme. Por isso quer dizer uniforme, tá? Uniforme não é aquilo que é igual? Então, aqui no movimento também, quando se diz que alguma coisa é uniforme, é alguma coisa que está acontecendo sempre igual, tá? Então aqui, ó, um trem partindo do repouso é uniformemente acelerado, certo? Então tem uma aceleração que é sempre a mesma, tá? Então a cada segundo, o móvel vai ganhar sempre a mesma quantidade de velocidade, cada segundo que passa. Então aqui, ó, um trem parte do repouso, né, uniformemente acelerado, durante 2,5 minutos. Então aqui ele dá o tempo em que essa aceleração ficou agindo, né? Ele dá aqui o tempo em que a aceleração ficou agindo. Então, o que acontece então, galera? O que vai acontecer aqui então nesse caso, né? Vamos voltar aqui pro problema, né? Então aqui, ó, esse aqui é o tempo que
que a aceleração ficou agindo, né, 2,5 minutos, né, e ele atingiu uma velocidade final de 540 km por hora. Então aqui, ó, o trem parte do repouso, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, né, até ele atingir essa velocidade aqui, velocidade de 540 km por hora. Aí ele diz qual a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado. Então como é que a gente vai fazer então? A gente vai usar a fórmula da aceleração. Qual é a fórmula da aceleração? Aceleração é a variação da velocidade, mudança de velocidade. Delta quer dizer mudança, variação. Variação de quê? De velocidade. Dividido pela variação do tempo. Variação do tempo quer dizer intervalo de tempo, né? Então, qual foi o tempo que durou essa mudança de velocidade? Então é isso, você vai dividir esses dois números, tá? Então essa mudança de velocidade, a gente vai perceber, ó, que essa mudança de velocidade, ela é assim, ó, então ela tem que ser a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, o instante final menos o instante inicial, certo? Então como é que vai calcular então? A gente pode perceber, ó, que ele partiu do repouso, não é isso? Então ele tinha uma velocidade inicial, VI, velocidade inicial, que era 0, é isso? Ele atingiu, nesse tempo, ele atingiu 240 km por hora. Então essa aqui é o que? É a velocidade final dele, 540 km por hora, não é isso? 540 km por hora, a velocidade final dele. Pode perceber que ela está em km por hora, não é isso? Mas ele quer a resposta em metros por segundo, não é? Então nós vamos usar isso. 500 km por hora, a gente tem que passar para metros por segundo primeiro, certo? Para depois colocar aqui. E o tempo que está em minutos, a gente vai ter que passar para segundos. Então a gente vai colocar aqui, ó, a velocidade final dele, tá? Em metros por segundo. Então a gente vai colocar a velocidade final dele em metros por segundo. A velocidade inicial em metros por segundo. Só que vai ser zero mesmo, não vai afetar, né, a inicial. Então aqui a gente colocar a velocidade em metros por segundo, a velocidade final em metros por segundo, a velocidade inicial em metros por segundo, o tempo em segundos, certo? E o tempo inicial em segundos. O tempo inicial vai ser 0, né? E o final vai ser 2,5 minutos. Mas 2,5 minutos é quantos segundos? 150 segundos, né? Como você faz? Você faz uma regra de 3 para passar aqui, ó, de minuto para segundo, né? 1 minuto, 60 segundos, né? 1 minuto, 60 segundos. 2,5 minutos, x, não é isso? Então, multiplica cruzado, vai dar 1 vezes x, 2,5 vezes 60, 150 segundos, tá? Bom, já dá para ver direto isso, né? Dá para saber que 2 minutos e meio é 150 segundos, né? Porque 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120 segundos, não é isso? Mais 30 segundos seria mais meio minuto, dá 150 segundos. Então, em segundos, 2 minutos e meio em segundos dá 150 segundos. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, no lugar do instante final, a gente colocou aqui 150, tá vendo? 150 segundos. Menos 0, que seria o instante inicial, né? Bom, e a velocidade, professor? Como é que faz? Agora a gente tem que colocar essa velocidade em metros por segundo. Como é que faz? Faz assim, ó. Não é 540 km por hora, não é isso? Não é isso? Então, se a gente dividir ela por 3,6, a gente encontra o valor, que vai dar 150 metros por segundo, certo? Para passar de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, não é isso? E para passar ao contrário, se fosse metros por segundo para km por hora, você multiplicaria por 3,6, não é isso? Tá? Então, se você dividir por 3,6, você vai encontrar aqui essa velocidade em metros por segundo. Professor, mas que você não fez isso? Bom, aqui eu fiz diferente. Diferente, mas acaba sendo a mesma coisa. Porque aqui, ó, se a gente pegar assim, ó, escrever 540 km por hora, tá? Esse quilômetros, o quilômetro não é 1000 metros. Então, esse casão do quilômetro aqui, ó, esse K maiúsculo, ele é o número 1000. Então, 540 quilômetros, 540k metros é o mesmo que 540 mil. Então, a gente pode escrever, então, tirar o K e escrever 540 mil no lugar, tá? E metros continua. Só tirou o K do quilômetro, tá vendo? Tirou o K e colocou 1000 no lugar. Então, fica 540 mil metros, certo? 540 quilômetros é 540 mil metros. E a hora em segundos, que a gente quer colocar em metros por segundo, né? Então, a gente vai colocar em cima em metros e baixo em segundos. Se eu escrever 1 hora em segundos, 1 hora tem 3.600 segundos, guarda essa que é importante, já saber direto, tá? A hora tem 3.600 segundos. Tá, professor, e aí, então?
Agora divide, ó. Agora se você dividir o 540 mil por 3.600, vai dar 150 metros por segundo, certo? Quando fica assim, ó, você pode cortar os zeros de cima e de baixo na mesma quantidade. Se você cortar 2 zeros em cima, você pode cortar 2 zeros embaixo, certo? Na mesma quantidade você pode cortar. Então seria o mesmo que 5.400 dividido por 36, que vai dar 150 metros por segundo. Então depois que você passa as unidades, os valores, né, para as unidades de medida que você deseja, que é aquela que o problema pediu, metros por segundo ao quadrado. Então tudo que for distância tem que estar em metros, tudo que for velocidade tem que estar em metros por segundo, tudo que for tempo tem que estar em segundo. Então a gente fez isso aqui, né? Metros por segundo, metros por segundo, né? E segundos. Então agora a gente vai dividir, ó. Aqui ficou 150, aqui também. Professor, sempre dá igual? Não, porque coincidiu, tá? Porque dessa vez coincidiu, mas não dá igual, tá? Na maioria das vezes não acontece, tá? Certo? Você vai calcular, vai passar a velocidade para metros por segundo primeiro, e depois você vai passar o tempo para segundos, para depois poder calcular, tá? É sempre assim. Sistema Internacional de Unidades é sempre assim, tá? É metros e segundo, tá? É sempre assim, então. Se a velocidade for metro por segundo, então fica metros por segundo, né? Então aqui como é que fica, então? Então aqui ficou 150 menos 0 dá 150. E 150 menos 0 aqui embaixo também dá 150. 150 sobre 150 dá 1. Então essa deu 1, né? Essa ficou fácil, né? 1 metro por segundo ao quadrado, então, é essa aceleração uniforme dele, tá? Essa aceleração uniforme dele. Então é isso aí. Agora vamos para a nossa próxima questão, não é isso? Vamos para a questão 3, não é isso? A questão 3. Aí, galera, questão 3 na tela para você. Então vamos lá, ó. Agora tem aqui, ó, um dos carros mais rápidos do mundo consegue chegar de 0 a 99 km por hora. Então isso é o que? Isso é a aceleração dele, não é isso? Tá? Essa é a variação de velocidade dele. Não é a aceleração ainda, é a variação de velocidade, né? Ó. Então tem a variação de velocidade de 0 km por hora até 99 km por hora, certo? Aí o tempo em que ele faz isso, certo? Então, quanto tempo ele demora para mudar a velocidade dele desse tanto? Ele demora 2,5 segundos, tá? Então aí, ó, qual a aceleração escalar média do carro em metros por segundo ao quadrado? Então aí, ó, beleza, né? Ó. Qual o problema que a gente vai enfrentar aqui para resolver essa questão? É só aqui a unidade de medida, né? Ó, que aqui tá quilômetros por hora. E ele pede aceleração média em metros por segundo ao quadrado, tá vendo aí? Então a gente vai ter que passar de quilômetros por hora para metros por segundo primeiro essa velocidade, para depois poder usar a fórmula aqui, certo? Você só usa a fórmula da aceleração depois que você coloca a unidade que você quer. Faça assim que fica bem melhor, tá? Primeiro você coloca na unidade que você precisa, tá? E depois você vai para a fórmula da aceleração. Então primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui km por hora e vamos passar para metros por segundo, porque vai ficar tudo em metros por segundo. O tempo já está em segundo. A gente vai poder fazer a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Tem que estar sempre na mesma unidade. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui então, ó, o 99 km por hora, né? Vamos dividir por 3,6 e vamos encontrar 27,5 metros por segundo. Então essa é a velocidade em metros por segundo, certo? Então se você conseguir percorrer 99 km em uma hora, é porque você consegue percorrer 27,5 metros em 1 segundo. Então essa é a velocidade em metros por segundo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, como é que eu fiz? Eu peguei assim, ó, 99 quilômetros, né? 99 casão é 1000. Só vou te pensar assim também, ó. Esse casão, ele é um número 1000, certo? Então você pode fazer 99 quilômetros, você pode chamar de 99 mil metros, tá? E hora, a hora é em segundos. Você escreve a hora em segundos. A hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Aí você divide, também dá na mesma, tá? Mas é mais rápido você pegar ele e dividir por 3,6, tá? Então vamos lá. Então aqui como é que faz, ó? Agora a gente vai pegar então essa aceleração, essa fórmula da aceleração, e vai substituir os valores corretos nela, né? Então como é que a gente vai colocar então? Então a velocidade inicial dele é 0, né? Porque aqui ele diz, ó,
ele parte do zero, né? Ó. Ele faz de 0 até essa velocidade final, né? Então a velocidade inicial é 0. E a velocidade final? 27,5 metros por segundo, né? Certo? 27,5 metros por segundo. É a velocidade final dele em metros por segundo. E o tempo? Ora, ele parte do zero. Você vai soltar o cronômetro para ver quanto tempo vai demorar. Então o tempo inicial é 0, né? E o instante final? 2,5 segundos. Então 2,5 segundos. Já está em segundos, então coloca segundos, certo? Tá? Então agora a gente vai subtrair 27,5 menos 0 dá 27,5. 2,5 menos 0 dá 2,5. Aí você faz a divisão, então 27,5 dividido por 2,5 vai dar 11 metros por segundo ao quadrado. Então é essa aí a questão número 3. Agora vamos para a próxima. Questão 4. Vamos lá. Um jogador de futebol, ao finalizar um lance na grande área para o gol, né, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 2 segundos. Então é que ele deu essa aceleração, né? É isso? Então, então a bola, ela como se ela partisse, a gente pode considerar aqui então como se tivesse partido do zero, né? Como se a bola tivesse então partido do zero, né? E ela tivesse atingido essa velocidade quando ele chuta, né? Certo? Então é isso, tá? Professor, se não tivesse zero, aí teria que considerar, se não tivesse partido do zero a bola, né? Talvez a bola tinha velocidade em outra direção, mas a direção que ele chutou estava zero, né? Certo? Quando o problema não dá esse dado, né? A gente tem que vai considerar zero, né? Tá? Mas aqui você pode perceber, ó, que aí o que acontece mais no problema, né? Ele diz assim, não, em 2,5 segundos, né? Então isso seria a aceleração da bola. Então isso aqui é a velocidade final dela, né? Que é a velocidade final da bola. Depois quando ele acaba de chutar, né? É assim, quando ele está no instante em que ele está encostando o pé na bola, fazendo o chute dele, a bola está acelerando, aumentando a velocidade. No instante em que o pé dele solta a bola sai com essa velocidade, essa velocidade final. Aí a bola permanece com essa velocidade, certo? Até que ela bata em alguma coisa para parar a bola, ela vai permanecer com essa velocidade, certo? Tá? É lógico que a resistência do ar também vai parar a bola, a gente vai considerar assim, tá? A gente vai desconsiderar o ar aqui nesse problema, tá? A gente vai estar desconsiderando a resistência do ar. Bom, então aqui, ó, 22 metros por segundo, então é a velocidade final da bola, depois do chute do jogador, né? Só que depois que acontece o chute do jogador, vai acontecer o que? O goleiro vai catar a bola, ó. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços, certo? Aí aqui ocorreu que uma desaceleração. Então aqui é o que, ó? A velocidade da bola agora inicial, antes do goleiro pegar a bola, antes do goleiro tocar na bola, antes do goleiro tocar a bola, ela tinha uma velocidade inicial. Agora a gente vai considerando a freada da bola, a parada da bola, a desaceleração da bola, não é isso? Então aqui, ó, quando o goleiro vai começar a parar a bola tem qual velocidade? Essa é a velocidade inicial da bola agora, certo? Agora a gente está considerando outra parte do problema, né? Aqui em cima era a parte que a bola acelerou, quando a bola ganhou velocidade, né? Aí ela ficou com essa velocidade até chegar no goleiro. Aí ela chegou no goleiro e quando o goleiro encostou nela, ela começou a diminuir a sua velocidade. Então agora considerando essa parte aqui, ó, o goleiro conseguiu parar a bola através do recuo dos braços, né? Durante 0,4 segundos, né? Então aqui o tempo em que o goleiro demorou para parar a bola. Se ele parou a bola, a velocidade final da bola vai ser 0, não é isso? Porque ele não parou a bola, ele conseguiu parar a bola. Então a bola parou. Então ela tinha uma velocidade inicial e foi parada. Então ela freou, não é isso? Então ela desacelerou. Bom, quanto tempo demorou para desacelerar, né? Do instante em que o goleiro tocou nela, certo? Recuando o braço dele, a bola bateu no braço dele, não é isso? A bola veio e bateu no braço dele, assim, né? Ó. E aí ele segurou ela até ela parar, não é isso? Então essa é a ideia. Então, se passou quanto? 0,4 segundos. Foi o tempo da bola parar. Do instante em que o goleiro tocou a mão na bola até a bola parar, passou. Então isso aqui foi o tempo da desaceleração, né?
O tempo da desaceleração, 0,4 segundos. Aí fala assim, determine a desaceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Então ele quer que a gente calcule então. Então como é que vai fazer a fórmula da aceleração? Então eu sempre uso a fórmula da aceleração. Aqui, ó. Aceleração, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial, tá? Qual o instante final? É 0, porque a bola parou, não é isso? No final das contas, ela parou, não é isso? E no início das contas, no início, quando o goleiro tocou na bola, ela tinha essa velocidade inicial de 22, não é isso? Então a velocidade inicial da bola é 22, né? Velocidade inicial, a velocidade final é 0, né? Então fica 0 menos 22 agora. Bom, o instante final, né? Quando você começou a contar o tempo da freada, quando foi? Foi quando o goleiro tocou na bola, você começou a tocar o tempo, né? Era o instante 0 da freada, não era isso? E aí, a freada durou 0,4 segundos. Então, o instante final da desaceleração da bola, da freada da bola, foi 0,4 segundos. Então, aqui você tem um instante final, instante inicial da freada, não é isso? Agora, então, a gente vai calcular. A gente fica, então, com 0 menos 22. Ó, já está em metros por segundo? Já está em metros por segundo, né? Já está em segundo? Já. Então, pode pôr na fórmula? Pode, porque já tá em segundo e metros por segundo. Já está tudo na mesma unidade, né? Então, já pode colocar na fórmula. Por quê? Porque não precisa transferir unidade, porque já está tudo na unidade que foi pedida, né? Certo? Então, vamos lá. Então, 0 menos 22 dá menos 22, não é isso? 0,4 menos 0 dá 0,4. Então, dá menos 22 sobre 0,4, certo? Então, fazendo a divisão de 22 por 0,4, dá 55 metros por segundo ao quadrado. Negativo? Sim, negativo. Por quê? Porque aqui, ó, é uma desaceleração, não é isso? É uma desaceleração, tá? Então, por isso ficou negativa, nesse caso aqui, né? Então, nesse caso aqui, ficou uma desaceleração, tá? Negativa, porque ele está freando, não é isso? Ele não está freando. Então, se a gente considera o nosso sistema de referência, né? Com a bola vindo para ele, né? Então a bola estava freando, né? Se a gente considera o sistema de referência, né? Um aumento do sistema de referência na direção em que a bola está indo, né? Tá? Então nesse caso aqui, então, aceleração negativa. Então, aceleração de quanto? Menos 55 metros por segundo ao quadrado. Então essa aí a resposta da questão 4, né? Você vai olhar lá nas alternativas qual é a correta, não é isso? E vai marcar a correta, tá? Então vamos lá. Agora, então a questão 5, então vamos lá. A questão 5 ela traz um gráfico pra gente, né? Então você vai olhar o gráfico e vai comparar um gráfico que tem velocidade, um eixo das velocidades e o eixo dos tempos, certo? O eixo das velocidades e o eixo dos tempos. Então aqui você vai olhar então qual foi, vamos ver o que ele pediu primeiro, vamos ver, ó. Em uma prova de 100 metros rasos, né, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico seguinte. Então esse gráfico aqui, né, ele é o gráfico do desempenho de um atleta, né, desempenho médio dos atletas, né, tá? A variação da velocidade dele com o passar do tempo da prova, não é isso? Certo? Então aqui, ó, pá, soltou, e ele começa a correr, não é isso? Então quando ele começa a correr, quando passa 1 segundo, você pode perceber que a velocidade dele vai aumentando, não é isso? Não é isso? Aí passa mais 1 segundo, a velocidade está aumentando, né? Mais 1 segundo, a velocidade está aumentando. Tá percebendo? Aí depois que chega aqui, ó, depois de 8 segundos que ele já está correndo, é que a velocidade dele começa a cair um pouquinho, não é isso? Então essa o gráfico está trazendo para a gente, né? Como é o padrão do desempenho do corredor, tá? Como a velocidade está variando com o tempo, tá? Esse gráfico está querendo dizer isso. Então ele fala assim, ó, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Tá vendo aí? Aceleração máxima. Gente, o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade em um intervalo de tempo, não é isso? Então, quanto maior for a variação da velocidade, é isso? Quanto maior ocorrer essa mudança de velocidade num tempo menor, vai ser maior a aceleração. Então é isso. Se você considera assim, ó, em um dado tempo, tá? Em um mesmo dado tempo, um aumento maior de velocidade que ocorrer. Você pode perceber aqui, ó,
que é quando é no começo da prova, né? Que é a maior aceleração, ó, quando o atleta faz mais força, não é isso? Aqui, ó, quando a curva tem a maior o gráfico é assim de aceleração. Quando a curva tem a maior inclinação para cima, quando a curva tem a maior inclinação para cima, é a maior aceleração, certo? É a maior aceleração. Quando o gráfico tem a maior inclinação para baixo, aí é a maior desaceleração, certo? Então ele está perguntando aqui, ó, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima, né? Olha, você pode perceber que o maior aumento aqui de velocidade dele ocorre no primeiro segundo, né? Ó, quanto que ele ganha de velocidade, ó? Ó, metros por segundo, né? Ó, 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4, 5, 6. Ó, ele ganha 6 metros por segundo de velocidade em 1 segundo, né? Ó, ele ganha 6 metros por segundo de velocidade, né? Em 1 segundo. Quando passa 1 segundo, a velocidade dele varia mais. Tá vendo aqui? A maior variação. Aí quando passa mais 1 segundo, vamos perceber, ó, no segundo, que é daqui até aqui, né? Aqui, ó, aqui é 1 segundo, 2 segundos. Então no segundo de movimento, você pode perceber que ele também aumenta a velocidade dele, só que aumenta menos. Você pode perceber que aumenta, ó, dos 6 metros por segundo, né? Até o 8, 9. Então do 6 até o 9 tem um aumento de 3 metros por segundo, não é isso? Aqui, ó, no segundo ele aumenta 3 metros por segundo de velocidade, né? Ó, 1, 2, 3, não é isso? No primeiro segundo ele tinha aumentado 6, né? Então tinha aumentado mais no primeiro segundo. Então você pode perceber que quando essa curva vai ficando menos inclinada, é porque ele está acelerando menos, tá vendo? Pode perceber que nesse trecho aqui ele nem acelera, ó, ele fica com velocidade constante, né? Ó, entre 5 segundos e 7 segundos é um trecho que ele fica com velocidade constante, né? Quando essa curva fica reta assim, ó, tá? Sem inclinação, é porque não houve aceleração, tá? E quando a reta tá, quanto mais inclinada está a reta, maior a aceleração. Então é assim que você vai analisar o gráfico da aceleração, tá vendo? Então o maior aumento aqui, ó, é quando a reta tem a maior inclinação, que é aqui no começo, tá vendo? No primeiro segundo, né? Ó. Então, ó, entre 0 e 1 segundos, tá? Então é nesse intervalo de tempo que ocorre a maior aceleração, a aceleração máxima, né? Isso aí. Então, galera, isso aí são as nossas questões, então. Essas são as nossas questões dessa nossa segunda lista. Fiquem atentos que na próxima semana já teremos novo conteúdo com uma nova lista, né? Então nós já vamos adentrar aí os movimentos, os tipos de movimento, né? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, tá? Para depois a gente poder chegar entrar na dinâmica com as leis de Newton, né? Então fiquem atentos aí, tá? Que as próximas aulas são muito importantes. Então é isso aí, galera, tá? Fiquem todos bem e até mais, né? Para todos, né? Boa sorte. E até mais. É isso aí, até mais. Tudo bem? Você tá aí até agora? Já acabou a aula, pode ir embora. Tchau. Valeu, galera. Até mais.